Inaugurado há 52 anos, o Peletron nada menos é do que o maior acelerador de partículas do Brasil e o primeiro a ser construído do seu modelo. Esse vídeo foi feito em parceria com o professor Alexandre Suaide e nos dias 25 e 26 de abril levou a turma de Física 1 para visitar o acelerador, lá no Instituto de Física da USP. Lá nós fizemos algumas fotografias e algumas filmagens muito interessantes que eu vou mostrar a vocês aqui, juntamente com a explicação de como funciona o acelerador. O Peletron se localiza no edifício Oscar Sala, no interior do IFUSP. Possui cerca de 8 andares e se destaca entre as edificações da USP, podendo facilmente ser visto por um viajante aéreo que sobrevoa a cidade universitária. O acelerador foi construído pela NEC, National Electrostatic Corporation, adquirido e instalado na USP em 1972. De lá para cá, ocorreram, obviamente, várias manutenções e melhorias na máquina, que é administrada pelo Departamento de Física Nuclear do IFUSP. O acelerador é uma máquina eletrostática tipo tandem, que trabalha com a produção de um feixe de partículas negativas provenientes de uma placa de césio, lá na fonte de íons, que são aceleradas através de um campo elétrico. Por meio de poderosos eletroímãs, o operador pode determinar quais partículas serão aceleradas no feixe e manipular sua trajetória até que ele se choque na área experimental contra uma placa de material escolhido de acordo com os experimentos a serem medidos. Gerar uma partícula, você vai acelerar a colidir. Isso é feito aqui nessa fonte de íons. Ela é produzida aqui, desviada por um campo magnético para dentro do acelerador. Aqui ela ganha velocidade, energia. E aí ela é desviada de novo por outro campo magnético e depois por um terceiro campo magnético, onde você seleciona qual experimento você quer fazer. E aqui, dependendo do experimento, você tem outra partícula lá numa folha que elas batem e colidem. Esse acelerador daqui chama Peletron, né? Por conta da forma como as partículas são aceleradas. E elas são aceleradas por uma corrente. Né? Essa corrente ela é um monte de pelotas de metal. Né? E aí pelotas em inglês é pellet, e aí ele chama Peletron. Essencialmente é aquela experiência que a gente faz de esfregar balão na cabeça e eletrizar, é o que a gente faz aqui. A gente, por eletrização, a gente armazena carga elétrica nessas bolinhas de metal e essa carga elétrica é levada para dentro do acelerador, onde você gera um campo elétrico muito forte. Né? No primeiro ímã, localizado no 8º andar, são onde os primeiros ajustes são feitos para acelerar apenas as partículas desejadas. Para isso, o pesquisador deve ter em mente qual é a massa das partículas escolhidas, pois dessa forma pode desviá-las a partir de sua velocidade. Vamos entender como é que isso ocorre. Todas as partículas são sujeitas à mesma tensão, ou seja, diferença de potencial, e possuem a mesma carga negativa, o que nos leva a concluir que todas elas acumulam a mesma energia potencial elétrica. Ao ganhar velocidade pela conservação de energia mecânica, as partículas passam a ganhar energia cinética e perder energia potencial elétrica. Porém, se todas possuem a mesma energia cinética e massas diferentes, então as suas velocidades também são diferentes. Desse modo, o físico ajusta o primeiro ímã para exercer um campo magnético específico, que desvia para a trajetória correta apenas as partículas desejadas. E esse eletroímã vai desviar apenas essas partículas de velocidade específica. O resto vai se bater ou então ser defletido de mais, defletido de menos. Ele não vai continuar até lá embaixo. Essa é a parte da máquina onde as partículas aumentam drasticamente sua velocidade. Isso ocorre por causa do armazenamento de cargas elétricas positivas no centro do acelerador, o que leva à existência de uma DDP em relação à fonte de íons de 8 milhões de volts. Essa voltagem é tão alta que o acelerador é envolto por uma câmara, a qual durante seu funcionamento é preenchida por gás, com o intuito de evitar que descargas elétricas escapem e atinjam o prédio. Mas se as partículas estão sendo aceleradas por centro positivo por serem negativas,
o que as mantém acelerando depois que elas passam do centro. Ou seja, porque elas não são desaceleradas sendo atraídas novamente para o centro do acelerador. Bom, nós vamos retomar essa pergunta daqui a pouco. Já no térreo temos o segundo eletroímã, de proporção bem maior do que o primeiro, que agora é responsável por desviar as partículas da trajetória vertical para a horizontal, em direção à área de experiência. E aí a gente tem um outro ímã aqui, bem maior, que agora a gente tem um campo magnético mais intenso, e você deflete o feixe de partículas para a horizontal. Juntamente com ele, temos ímãs menores, chamadas de quadrupolos magnéticos, responsáveis por controlar a repulsão entre as partículas durante o movimento. E por serem de cargas de mesmo sinal, tendem a se repelir, o que obviamente é ruim para a eficiência do processo. Há também alguns outros equipamentos, como o sensor responsável por medir a pressão interna nos pontos de passagem do feixe, que é extremamente importante porque, quanto menor a pressão, menor o número de partículas sujeitas a colisões contra o feixe, o que diminuiria a energia do mesmo. O último grande ímã é o responsável por determinar a direção de propagação do feixe, mandando-o para o experimento correto a ser realizado. Aí vai para lá, e ali na frente, tem um outro ímã, no final, que vai selecionar para qual experimento. Na área de experiência é onde ocorre a colisão do feixe com a folha de material escolhido. Dentro da câmara de espalhamento é onde o pesquisador monta seu experimento. A câmera é equipada com vários defletores de radiação que medem o que está sendo emitido das colisões entre o feixe e o elemento do qual a folha é constituída. O professor vai explicar melhor. Aí dentro desse final, dessas canalizações, tem o que a gente chama de câmara de espalhamento, né? Que é um lugar onde você monta o seu experimento. Você põe lá a folha com outro elemento que você vai colidir, e você em volta daquilo você põe detetores de radiação para medir o que está saindo das colisões entre o feixe e aquele outro elemento que está naquela folha. Parecido com o experimento de Rutherford? Assim a ideia. A mesma tecnologia de experimento de Rutherford, você tem a folha de ouro e o feixe de partículas alto, só que agora com acelerador de partículas você pode ter qualquer tipo de feixe, né, em energias muito maiores, e você pode pôr uma folha de qualquer elemento. E aí você põe os seus dispositivos para mim. E aí você não vai pôr, como no experimento de Rutherford, alguém olhando lá quantas partículas estão saindo, né? Você põe detetores de radiação que tomam adquirir esses dados muito mais velocidade. Então, mas é a mesma ideia do experimento de Rutherford, do ponto de vista conceitual. O Rutherford foi o precursor do uso de aceleradores. Né? Sim. Então ele que trouxe essa ideia de colidir partículas e a gente usa isso até hoje. Até o LHC é a mesma coisa. Não é diferente. Só que em vez de ter uma folha e um feixe, você tem dois feixes batendo. Sim. De câmara de espalhamento. O feixe ele vem e ali tem o suporte, vocês vão ver que tem uma folhazinha lá dentro que é onde bate o feixe bate naquela folha e ocorre a reação nuclear ali dentro. E aqui dá para ver que tem uns detetores de radiação, como se fosse umas lunetinhas apontando lá para a folha. Né? A sala de controle é onde o pesquisador se instala durante a experiência. De lá, é possível coletar os dados necessários para a pesquisa e configurar o acelerador de acordo com o objetivo a ser alcançado. Aqui a gente controla a trajetória do feixe ao longo do acelerador. Se você precisa desviar um pouquinho, se precisa apertar ou afrouxar um pouquinho o feixe, controla esse dispositivo. Então, cada pedaço do painel você vai controlando um pouquinho e é uma coisa artesanal. Você vai lá, aí você ajusta o feixe, mede se ele está posicionado direitinho, vai para outro pedaço, vai fazer isso. Porque o acelerador ele funciona, é um acelerador de dois estágios. Ele tem 0 volts no começo, 8 milhões de volts no meio e 0 volts no final. Então você entra com uma partícula negativa, então ela é atraída por esse potencial. Se ela continuar negativa, na outra metade ela é freada. Então você tem aqui no meio o que a gente chama de stripper, que são folhas de carbono,
ela entra negativa, ela passa por essa folha de carbono e você arranca elétrons dela e ela vira positiva. E aí você repele ela de volta. Então você usa os 8 milhões de volts duas vezes, uma para atrair e depois para repelir o feixe. Então isso aumenta a eficiência de aceleração. Mas tipo assim, só passar pela folha de carbono já o carbono é um material que tem uma facilidade de pegar gás. E aí, claro, essas folhas elas vão se gastando com o tempo. E aí tem um dispositivo aqui que é chama trocador de folhas, que você vai trocando. A folha está gastando, ela já não tem mais tanta eficiência de trocar a carga do feixe, você troca a folha. O Peletron tem como principal objetivo a realização de pesquisas em física nuclear, numa faixa de energia onde a estrutura do núcleo atômico é importante, ou seja, sua principal função é estudar as propriedades do núcleo do átomo. Seus operadores vão desde estudantes de doutorado, mestrado e iniciação científica a pesquisadores estrangeiros e brasileiros. A principal diferença entre o Peletron e o LHC, o maior acelerador de partículas do mundo, está justamente no seu objetivo de pesquisa e na sua dimensão. Esse segundo, por chegar em energias muito maiores, serve de ferramenta para a pesquisa de partículas muito menores do que o núcleo atômico. Na física quântica, quanto maior energia à disposição do pesquisador, menores são os corpos que ele consegue observar. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se inspirado a fazer parte desse mundo que chamamos de ciência.